Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode abrir a sua visão espiritual. Bom, eu sei que na atualidade existem muitos vídeos e claramente você já deve ter procurado ou você deve ter feito alguma das coisas que todos fazem no intuito de abrir a visão espiritual. A Bíblia fala em Gênesis que eles tinham acesso a Deus, consecutivamente tinham acesso à sua voz. Só que o mais interessante é que quando eles quebram um princípio no mundo espiritual, no reino do Espírito e até mesmo no Éden, eles perdem esse acesso. O primeiro sinal de que eles perdem um acesso é que seus olhos se abrem, mas quando a Bíblia se refere aos olhos se abrirem, não significa que eles passaram a enxergar a partir dali, mas significa que os olhos deles se abrem para uma dimensão inferior e eles param de ter acesso, eles param de acessar aquilo. Então, quando eles decaem na sua espiritualidade, eles se tornam pessoas inferiores, agora estando à disposição também da morte, ou seja, eles seriam acessados pela morte através do tempo, através de algumas doenças ou até mesmo se eles fossem ou sofressem algum golpe e fosse letal. Eu quero que você entenda que tudo o que aconteceria ali, depois que a visão deles se abre, ou seja, que a visão deles inferior se abre e a visão superior, a visão no espírito é fechada, basicamente tudo o que aconteceria naquela dimensão seria algo assustador, seria algo horrendo, seria algo em que eles buscariam fugir. Não é à toa que a Bíblia fala que quando Deus está caminhando pelo jardim, a Bíblia diz, e ouviu Adão os passos de Deus no jardim. E quando ele ouve os passos de Deus no jardim, perceba que Adão ele procura fugir, ele procura correr. Adão agora, ele literalmente, ele está com medo de ouvir Deus, ele sentiu medo porque era novo aquilo. Antes ele acessava, ele estava na dimensão, na mesma dimensão em que Deus estava, agora ele cai, a sua visão que se abre. Então perceba que o homem perde a capacidade de ver. Perceba que agora o homem só conseguiria ver por meio de uma teofania. A teofania era uma aparição de Deus. Como aconteceu com Moisés, a sarça que se queimava e não se consumia. Ou até mesmo por meio do ministério profético, que forneceria essa habilidade espiritual ao profeta, para que ele pudesse enxergar o sobrenatural. Perceba que quando o céu se abre, ou seja, uma dimensão se abre, Ezequiel começa a ter visões dos céus. Perceba que Isaías teve visões dos céus. Perceba que grandes homens de Deus na Bíblia, eles têm acesso, mas por meio de abertura de uma dimensão, ou seja, um local, uma região no Espírito, que era aberta, e eles tinham acesso a isso. Só que o que mais me chama a atenção, o que mais deixa intrigado, é o seguinte, é que anos mais tarde, após a descida do Espírito Santo, alguns conseguiriam desenvolver essa habilidade de forma nata, outros não. Outros precisariam de dons, outros precisariam de capacidades visuais para conseguirem enxergar. Só que eu quero que você perceba que, enquanto muitos buscam maneiras e maneiras e maneiras de ativar essa visão espiritual, existem bruxos, adivinhos, existem pessoas que não buscaram como você buscou. Eles simplesmente buscaram conhecimento, porque o que abre olhos é o conhecimento. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você não sabe sobre algo, você não vai conseguir desenvolver. Os seus olhos só se abrem sobre algo quando você passa a buscar o devido conhecimento para desenvolver naquela área. Então perceba que existe uma prática, existe uma maneira assim de você enxergar no Espírito. Eu tenho um livro com o nome O Ver no Espírito, e lá eu vou explicar de forma bastante concisa como isso é possível. Só que nesse vídeo eu quero te ensinar 3 formas de você ativar a sua visão, ou como eu disse no card, um Open Vision, ou um Open Spiritual Vision, a visão espiritual aberta. Quando Deus aparece manifestando a sua voz no livro de Samuel, perceba que Deus fala com Samuel, mas não é que Samuel ouviu a voz de Deus.
Samuel não ouve na carne, ele ouve no espírito. Ou seja, ele acessa, Deus ele concede esse acesso. Porque se fosse audível, todos que estavam ali conseguiriam ouvir. Ofni não ouviu, Finéias não ouviu, Eli também não ouviu. Eli sabia que era Deus quando Samuel participou mais de uma vez. Mas perceba que a Bíblia diz que Samuel não conhecia a voz do Senhor. Ele não conhecia, ele não tinha acesso a isso. Era um caminho desconhecido. Ok? Só que uma das coisas que a Bíblia também diz no final do texto é o seguinte: porque a visão manifesta não tinha sido aberta, ainda não existia a visão manifesta ali. Ninguém tinha acessado ainda, ninguém atravessou essa porta, pelo menos naquele tempo. A visão manifesta aqui é a capacidade de ver no Espírito. É uma visão extra, é uma visão espiritual, é a verdadeira visão que você carrega. Então perceba que tempos depois, Samuel ele seria conhecido como vidente, porque ele desenvolve essa capacidade e ele passa a enxergar algo que estava além da compreensão e da ótica humana. Aías também vai se predispor dessa capacidade. E todos os profetas ali conseguiriam enxergar. Mas perceba que algo começou por alguém. Alguém desenvolveu isso. Eu quero falar primeiro sobre o Tanit Tibu. Tanit Tibu, eu sei que é um nome bastante incomum para você. Eu sei que você não está acostumado com esse tipo de expressão. Mas esse é um jejum muito famoso entre a tradição judaica. No Talmud talvez você não veja. Mas entre os cabalistas e outros homens de Deus é um jejum conhecido. O Tanit Tibu consiste na capacidade de você ficar em silêncio. De você consagrar os seus sentidos a Deus. Mas principalmente o portal vocal. É um dos portais mais poderosos, que você pode trazer coisas do invisível para o visível, do sobrenatural para o natural. Você pode manifestar através de uma palavra. O termo abracadabra é eu construo ou eu crio conforme falo. E haja luz é uma palavra. Então, o jejum do silêncio consagra suas palavras. Tem muitas pessoas que falam Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Só que essas pessoas, elas não conseguem obter êxito. Talvez você foi alguém que orou por algum cego e não enxergou. Ok, a culpa não é sua, é porque você não entendia esse princípio, agora você sabe. Então, o jejum do silêncio consiste em você buscar transcendência. Você não vai buscar, eu preciso pagar uma conta de luz, então vou fazer um jejum do silêncio. Não, esse não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. O jejum do silêncio é para elevar o seu espírito a uma frequência de Sião. Elevar o seu espírito ao ponto de você conseguir ouvir Deus. Ao ponto de você conseguir interagir com o reino do Espírito. O jejum do silêncio é usado por grandes profetas sábios para atravessar, para vivenciar essa capacidade no Espírito. Mas o que mais me chama a atenção dentro disso tudo é que quando você faz o jejum do silêncio, você percebe que a sua audição, ou seja, já é um portal. Essa audição, ou seja, a sua audição no Espírito, você consegue obter informações, você acessa no Espírito, mas é como se você ouvisse na carne. Então você se torna sensível à voz de Deus. Segunda coisa, você consegue orar por pessoas e obter resultado, porque cada palavra sua é uma palavra que gera resultado. E eu quero abrir um parêntese aqui nesse vídeo, para você que está me ouvindo. Todo homem de Deus é um homem de poucas palavras. Então, se você é aquele tipo de pessoa tagarela, então você precisa aprender sobre esse jejum. Suas palavras carregam um poder, e toda vez que você fala muito, você desperdiça essas palavras. Eu crio conforme falo. Então você tem o poder de criar através das palavras. A Bíblia diz, toda palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas ela prosperará no rumo ao qual eu a enviar. Então quando você faz e você realiza esse jejum, você consagra os seus sentidos, ou seja, você se torna um profeta sensorial. Você desenvolve capacidades sensoriais no profético, porque Deus também fala através dos sentidos. Então, significa que você consegue agora perceber coisas, você consegue notar coisas, você se torna sensível, você se torna aberto a dimensões espirituais. Se uma dimensão se abre, você sente.
aonde você chega, uma dimensão é aberta. O que você fala gera resultado. A sua presença prospera pessoas. Você se torna alguém que carrega juízos, mas também carrega decretos de bênção. E você também consegue quebrar decretos. Então, quando você entende isso, a sua visão se abre no espírito. E você consegue ver, você consegue interagir e você também consegue dar decretos. Você está me entendendo? Você consegue dar decretos, liberar decretos. Segunda coisa, segunda prática para abrir a sua visão espiritual, eu chamo de Tongues of Fire. Eu acho um erro muito grande de muitos cristãos na atualidade que brincam demais com algo que é tão sagrado. Eles zombam, eles fazem piada. O dom de línguas é um dom sagrado, pelo menos na nossa cultura, uma cultura africana, é um dom sagrado. É um dom sagrado. Não se usa para qualquer coisa. Quando Paulo diz aquele que ora em línguas edifica o seu próprio espírito, Paulo estava dizendo, você consegue construir uma realidade em você mesmo. Então, se você é templo do Espírito Santo, significa que se você se edifica durante o momento da oração no Espírito, você se torna alguém com mais capacidade, você vai carregar uma reserva espiritual maior. Então, se você carrega uma reserva espiritual maior, significa que você vai conseguir ministrar com mais precisão. Você vai conseguir liberar poder sobre as pessoas, elas vão sentir o impacto. Só que o problema das pessoas é que eles não oram com intenção. A Bíblia não proíbe orar em línguas com intenção. Então, quando você for orar, ore com intenção. Ore nesse sentido, eu quero me elevar no Espírito. E comece. Reposicante, le cruci parosa, mele crasute capario, lo prosito ante lino barico prasute, lo brasizo, le cretusi baracatosa. Você se torna uma flecha no mundo espiritual. No mundo espiritual é como se você obtesse uma luz e tantos seres que são divinos da parte do Senhor, como seres negativos vão perceber a sua chegada. Eu já cheguei em momentos em orar em línguas e vinham principados para tentar me confrontar. Eu perguntei, Espírito Santo, por que aqueles principados estão aqui? E ele falou, eles queriam saber quem era que está operando nesse nível. Então, as suas línguas começam a mudar. Você se torna sensível e você passa a ver com mais clareza. Toda vez que eu estou orando em línguas, eu tenho revelações de alto nível. Eu posso estar orando em línguas, eu posso, estar lá, e do nada Deus me revela algo, vai acontecer um acidente daqui a alguns minutos. Então, eu vi aquilo, percebi no Espírito, porque o meu Espírito estava edificado e pronto. O que é um detalhe da ordem? Antes de você fazer o jejum do silêncio, ore em línguas primeiro. Comece por ordem, oração em línguas, edifica o seu Espírito. Porque você só vai poder fazer um jejum como esse, que é um jejum espiritual que vai atrair muitos ataques, se o seu Espírito vai edificado primeiro. Senão não vai acontecer nada. Ok? Então não vai acontecer nada. Você tem que ter essa regra de segmento. Ok? E depois você faz o jejum. Mas também existe um jejum visual. É segredo, ninguém sabe até agora. Você é o primeiro a saber. Esse jejum visual é um jejum em que você elimina redes sociais, locais. Você vai ficar num local em que você possa ficar de olhos fechados. Porque a sua visão precisa estar treinada para depois você trabalhar a visualização. Então significa que quando você faz um jejum visual, você não tem contato com nada, rede social, vídeo, imagem, cores. Quando você finaliza o jejum visual, a sua capacidade de enxergar no Espírito vai além, porque são camadas. Yetzirah, Beriah, Yatzilut. São lugares do Espírito que você pode romper. Quando você faz o jejum visual, é como se fosse Binah e Roquinah. Energia e intenção, Deus andando dentro da matéria. Porque você consagrou seus sentidos visuais para o Senhor. Então, basicamente, você agora consegue enxergar com mais precisão. Você vê detalhes, você não é linear, que é direto na visão, viu aquilo e pronto, entrega. Você é circular. Você vai ver detalhe, você vai ver o que está no chão, como era a cor, que lugar está, o tempo, a data, o momento, a sensação. Você vai descrever com total descrição que a pessoa sentiu.
da onde veio o câncer, como veio, o que aconteceu, você se torna preciso. Ok? E isso vai trazer uma total clareza, um total conhecimento sobre você. Isso vai elevar a sua visão espiritual. Isso é o Open Vision. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreve no canal, não se esqueça de apertar no joinha. E nós estaremos gravando vídeos sobre o jejum do silêncio com mais detalhes. Eu tenho um vídeo no canal, mas não é com tantos detalhes, ok? E um vídeo do jejum visual para ajudar você que é profeta.